Janeiro Branco é dedicado às campanhas voltadas para a saúde mental e neste mês fazemos um amplo debate com o objetivo de conscientização da promoção e proteção à saúde mental. E hoje estamos recebendo aqui o psicanalista, personal trainer e especialista em inteligência emocional, Ricardo Patrese, que veio nos falar sobre a prática de exercícios físicos e saúde mental. Bom dia, Ricardo. Então, quais são os benefícios aí das atividades físicas para a saúde mental? É realmente muito importante que as pessoas tenham o hábito de fazer exercícios físicos? Sim, o exercício físico, né, assim quando você tem um meio de transporte e você precisa levar ele na oficina para fazer a manutenção, o exercício físico ele funciona para a funcionalidade de manutenção do nosso corpo. E como a nossa mente e o nosso corpo eles estão interligados, né, interconectados, e a saúde de um interfere, né, na saúde do outro, o exercício físico ele tem a capacidade de gerar uma saúde mental melhor pela produção de neurotransmissores, né, hormônios que vão gerar satisfação, prazer, gera também alívios de tensões que a pessoa pode passar durante o dia devido ao dia estressante, correria, né? Então a pessoa tem um estado de relaxamento muito maior após a prática de exercício físico. O estresse também ele diminui em relação quando você faz atividade física. Qual o tempo médio de exercícios físicos para você ter mais saúde, para você passar o seu dia a dia mais tranquilo? Então, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 150 minutos por semana, que você pode programar isso 3 vezes na semana, sendo 50 minutos, ou todos os dias 30 minutos. Né, é a quantidade mínima que a OMS ela recomenda para que a pessoa se beneficie de exercícios físicos. Quais são as atividades físicas, os exercícios físicos mais recomendáveis, por exemplo, para a criança, para o adulto, para o idoso? Existe essa recomendação? Então, crianças elas podem estar fazendo atividades como jogar bola, né, corrida, natação, são atividades que podem, quando orientadas, beneficiar bastante, né, esportes em geral. E pessoas, né, adultas, elas podem estar fazendo caminhada, a gente vê muito, né, pessoas participando muito de grupos de corrida que cresceu muito aqui em Teresina. Podem também estar fazendo crossfit, né, com a modalidade também que vem se diversificando, se tornando uma comunidade muito grande. E a taxa de adeptos cresceu bastante, né, de alguns anos para cá, como musculação, natação novamente. Então, são atividades, são exercícios físicos que ajudam bastante as pessoas. E a pessoa ela pode procurar como dança ou então alguma atividade que lhe gere prazer, que a gente recomenda muito a pessoa fazer algo que ela gosta, para que essa prática ela seja prazerosa, né? As pessoas não façam apenas porque são obrigadas a fazer, mas porque geram um prazer e elas se sintam bem quando fazem essa prática de exercício físico. E a gente percebe aqui na nossa capital que a prática da corrida, não só aqui em Teresina, mas em todo o Brasil e em todo o mundo, é bastante assim, apaixonante. As pessoas elas são apaixonadas por corrida. Isso. Por que a corrida ela causa tanta animação, tanta paixão nas pessoas? Então, a corrida, né, não só a corrida, como todo exercício físico, ele faz você se voltar para o presente. Todo o sofrimento que o ser humano ele passa, seja depressão ou ansiedade, ela ocorre no tempo, ou no tempo passado ou no tempo futuro. Mas o exercício físico, corrida, você começa a ter uma percepção de o que você é. Quando você está suando, quando você sente aquele momento de cansaço, de fadiga, você começa a se notar, você começa a perceber o seu corpo. Então, isso já volta você para a atenção do presente, né? Você se conecta com você mesmo nesse momento. E após o término do exercício, quando você gera neurotransmissores, que eu posso chamar de hormônios da felicidade, neurotransmissores da felicidade, que a gente pode resumir ele em 4, que é dopamina, ocitocina, endorfina e serotonina. Que a gente pode até chamar de apelidei de dose, né? Porque a gente pega as primeiras 4 letras e dá o nome dose da felicidade. Então, esses neurotransmissores, eles proporcionam essa sensação de prazer, felicidade, alegria, satisfação e relaxamento. Já ouvi falar que a musculação é um dos exercícios físicos, das atividades físicas mais completas, né? Exatamente. Por quê? Porque a musculação, ela trabalha a funcionalidade por completo do corpo. O ser humano, ele tem, fisiologicamente, construído de músculos resistentes, como músculos também que a gente pode chamar de músculos que são os fortes.
né, que são as fibras que potencializam. Então, o exercício físico da musculação, ela trabalha por completo, tanto essa musculatura que é a resistência, como também a musculatura de força, que à medida que o ser humano vai envelhecendo, ele vai tendo uma capacidade de perda de força muito grande, né, que algumas pessoas denominam, até chamam de sarcopenia. Quando a pessoa ela atinge uma certa idade, ela começa a perder músculos relacionados à força. Por isso que algumas pessoas elas perdem capacidade de funcionabilidade, né, capacidades funcionais. E a musculação ela tem esse trabalho de evitar, de retardar essa perca da sarcopenia, mantendo a pessoa num estado de força para que ela tenha funcionabilidade maior à medida que ela vai envelhecendo. E é por isso que ela se torna muito completa. A musculação ela é funcional de verdade, porque ela tem essa capacidade de manter o indivíduo o mais saudável possível. Justamente por conta disso, né? Ela trabalha todo o sistema corporal por completo. E você pode adaptar de várias formas, tanto a musculação para ela ser um trabalho um pouco aeróbico, como também anaeróbico. Ricardo, muita gente tem reclamado em relação à individualidade da musculação. Muita gente se desmotiva por conta dessa atividade que é um pouco individualizada, né? Como é que se faz para você aprender a gostar de musculação e fazer disso aí uma atividade mais prazerosa para algumas pessoas? De verdade, ela se torna um pouco individual porque as pessoas elas acabam treinando muito sozinhas ou então com um personal trainer. Então, as academias ou uma pessoa, né, um profissional de saúde, ele poderia estar criando um grupo, como já existia um pouco tempo atrás, que existiam as atividades coletivas, que era body pump, era outras modalidades que o pessoal fazia como treino funcional, utilizando de cargas, treino resistido, e aí ela pode diversificar a musculação de uma forma mais coletiva, né, como se fossem circuitos usando a resistência, né, usando pesos. E assim a musculação ela poderia sair um pouco mais da parte individualizada. Quem fez muito isso foi o CrossFit. O CrossFit ele conseguiu unir um conjunto de habilidades que envolve ginástica, envolve treinamentos funcionais, que também envolve os pesos, né? Treinamento de força, levantamento olímpico, e eles conseguiram mesclar tudo em uma só atividade. E é por isso que o CrossFit ele vem se tornando algo muito grandioso, né? Não só no Brasil, mas no mundo, porque eles conseguiram criar uma comunidade coletiva utilizando várias habilidades. E as atividades coletivas, qual é o impacto dela na saúde mental? Então, a atividade coletiva ela proporciona um impacto muito grande, porque o ser humano ele foi criado para viver socialmente. Então, atividades coletivas elas conseguem agrupar e unir as pessoas, mostrando ao ser humano um lado afetivo muito forte, que todos nós temos essa necessidade de carinho e afeto. E quando você se conecta com muitas pessoas, você sente o amor, né, das pessoas, né, o interesse um do outro em ajudar. Então, geralmente, atividades coletivas, elas geram uma união, elas geram uma tribo, geram um grupo. E aí, é por isso que o ser humano ele se identifica muito com atividades coletivas, porque ele se sente pertencido. Atividade coletiva, ela gera um sentimento de pertencimento, que é o que todos nós, seres humanos, queremos. E quando a gente se sente só, a gente se sente isolado, como se ninguém nos amasse ou gostasse de nós. A gente sente essa necessidade de carinho e afeto e de pertencimento, principalmente. Bom, a gente tem muitas doenças, as doenças mentais, se podemos dizer assim, a questão da ansiedade, depressão. E essas pessoas que possuem essas doenças, elas meio que retardam ainda a começar, a iniciar a atividade física. Qual a orientação que você dá para essas pessoas que não têm ainda aquela coragem de ir lá começar a atividade física para ter uma saúde mental? Geralmente, né, essas pessoas elas têm um sentimento de que as pessoas não gostam delas, né? Até pelo fato de uma pessoa que tem depressão, ela tem muitos sentimentos reprimidos, então ela gera muitos aspectos melancólicos. E aí algumas pessoas, né, que gostam de positividades, elas acabam não querendo se associar muito com pessoas que focam muito no negativo. Então, se você, né, que tem ansiedade ou depressão, você poderia, inicialmente, tentar ou procurar se associar principalmente no seu meio familiar. Procurar essa aceitação até mesmo de que um acontecimento, por mais que seja doloroso, ele é inevitável. Mas que não é o que acontece com você, é a forma como você lida com isso. E aí você pode, né, inicialmente criar um animal, né, um bichinho, né, que é muito recomendável. Pesquisas mostram que animais eles podem gerar esse sentimento de amor, né, de afeto,
que às vezes a gente não percebe nas pessoas, mas que o animal ele demonstra isso. Então seria um primeiro passo, você passear com o cachorro, né? E assim você criar grupos, né? Que pessoas que têm também animais, você poderia se associar com isso e começar com primeiros passos. E aí, com essa sociabilidade que você cria através de grupos, você pode se permitir a ir para uma dança, que todo mundo ali, as pessoas são muito amorosas, as pessoas que praticam dança, está todo mundo querendo se ajudar, e aí você pode ir progredindo para outras atividades. Em relação à terceira idade, como fazer o idoso aí começar a fazer atividade física? Ainda existe algumas pessoas que têm uma mentalidade assim um pouco rude, né? O idoso, principalmente se você é idoso e você ainda quer viver um pouco mais, você quer ver seus netos, quer brincar, então é ideal que você pratique, principalmente musculação. Porque como eu falei, a sarcopenia, ela ataca muito pessoas idosas, e a pessoa começa a perder a funcionalidade. A gente vê, as pessoas elas não têm mais um passo, né, mais longo, mais rápido, elas começam a andar mais um pouco devagar, elas começam a perder essa capacidade. Então a musculação, ela pode sim ser de fato de grande ajuda para que a funcionalidade do idoso ela volte. E até porque, principalmente mulheres, elas são muito afetadas por osteoporose. E aí, qualquer quedinha, a pessoa quebra um fêmur, né? Quebra a bacia, né? Que seria a cintura pélvica. E isso afeta bastante. Então, para o idoso, né? Se a pessoa realmente, de verdade, ela quer ter esse afeto com a família, né? Quer viver um pouco mais e ver os netos, ver os filhos crescer e estar mais conectados com eles, o exercício físico ele tem essa capacidade de melhora e ajuda a pessoa a viver um pouco mais com uma funcionalidade boa. Ricardo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Por nada.